Fala galera do Projeto X, grande prazer estar de novo com vocês. Estava um pouquinho afastado, mas agora eu estou de volta. Meu nome é Gabriel Feitosa, você está no X da atualidade, né galera? Esse programa que vem acompanhando você semana após semana, não abandona o aluno X e que vem realmente te dando toda a preparação possível para realizar os vestibulares aí de 2015, para ir bem na redação, para mandar bem nas suas argumentações. Eu estava um pouquinho afastado do X de atualidade, né, galera? Ficou um pouco monopolizado aí pelo Boni, pelo Thiago Feitosa, meu grande irmão. Mas estou aqui para falar de um assunto que trouxe, enfim, uma alegria muito grande para nós aqui do projeto, que nos trouxe um contentamento muito interessante, muito bom, que foi a legalização do casamento entre homossexuais nos Estados Unidos, acontecido agora na semana passada, a decisão da Suprema Corte Americana. Galera, é muito importante falar desse tema, é fundamental para história, para geografia, para sociologia principalmente, e entender o impacto desse evento no mundo e perceber, na verdade, que processo isso está nos mostrando já há um bom tempo. Eu trouxe aqui, galera, um panorama muito legal, panorama rápido, para você perceber quantos países já legalizaram o casamento gay no mundo inteiro. Óbvio que essa é uma lista que pode sofrer alterações de um momento para o outro. Peço desculpas aí se você estiver assistindo o Projeto X de um país em que o casamento gay já teria sido legalizado e ele não está aqui na lista, mas acredito que a gente tenha dado conta de boa parte, se não todos. A gente fez basicamente uma linha cronológica, galera, para você notar qual é esse processo, como ele se inicia. A Holanda, pioneira nesse processo, na verdade a Holanda não é a primeira, tá? Nós temos aí a primeira nação que não está na lista porque assusta, eu achei melhor soltar aqui como informação falada. O primeiro país a legalizar teria sido a Dinamarca em 1989. Essa informação que nos foi pesquisada, chegamos a esse dado e você nota que é uma data assustadora, né? 89, final da Guerra Fria, Dinamarca realmente mandando muito bem nessa questão legislativa. Você percebe que a Holanda, nos tempos mais recentes, né, na história mais ligada ao século XXI, foi a primeira em 2001, seguido da Bélgica em 2003, Espanha em 2005, Canadá em 2006. Interessante o Canadá, né, porque quando houve a legalização agora nos Estados Unidos, muitos americanos tuitaram, americanos conservadores, enfim, que não queriam o casamento gay, muitos americanos tuitaram que agora iriam se mudar para o Canadá, já que os Estados Unidos havia legalizado o casamento gay. Mas tuitaram sem saber que o Canadá já tinha legalizado isso há muito tempo, galera. Em 2006, os canadenses mandaram muito bem. África do Sul, no mesmo ano, para quebrar com esse tabu feio, né, com esse tabu ignorante de que a África é uma região atrasada, já mandou ver, legalizou o casamento gay muito antes dos Estados Unidos, muito antes de nós, inclusive. Noruega, 2009, mandando muito bem aqui, né, um país pertencente aí à Escandinávia, que tem toda uma legislação social, né, muito voltada para a cidadania, mandando muito bem aí no seu keynesianismo, né, no seu capitalismo keynesiano, apesar de ser capitalista, está mandando bem em termos. Suécia, seguindo a linha em 2009, Portugal, primeiro país de língua portuguesa, né, a estabelecer essa legalização. Note que a África do Sul foi o primeiro país africano a legalizar. Islândia, em 2010, primeiro país da América Latina a legalizar o casamento homossexual entre homossexuais. Os argentinos, galera, conquista interessante. Você vê como a democracia argentina, apesar de ter passado por uma ditadura muito mais violenta que a nossa, né? A ditadura argentina é realmente muito feroz. Tem um avanço interessante. Uruguai, do querido Mujica, em 2013. Nova Zelândia, no mesmo ano. França no mesmo ano e o Brasilzão, né, galera, legalizando em 2013 também. É interessante você notar, galera, que toda essa onda aqui de legalizações, toda essa onda aí do movimento LGBT, que obviamente tem muitas siglas possíveis, né, a gente pode abordar inclusive essa problemática no movimento, né, para tentar incluir o máximo de indivíduos que se identifiquem com a causa. Essa luta, né, esse processo, ele se estende, na verdade, há muito tempo, né? Nós não podemos dizer que essa legalização ela é uma coisa ligada à atualidade, que os movimentos, né, relacionados a gays, transexuais, né,
transgêneros, pessoas, né, que não se identificam com o padrão cis de gênero, do cisgênero, né, dessa diferença entre homem e mulher, essa ideia do gênero binário, a gente pode perceber que esse é um movimento que está passando pelo mundo ocidental desde pelo menos a década de 50, né? Um movimento muito conhecido pelos historiadores e que vem sendo muito estudado de um tempo para cá. Fique atento ao movimento relacionado aos direitos LGBT, galera, porque dialoga muito com as questões sociais, com a inclusividade de todo tipo de indivíduo que quer e pode, com toda certeza, participar da nossa democracia e ser reconhecido, né, como um indivíduo, como gente. Entenda que o fato desses países terem legalizado seus casamentos entre gays não significa que todos legalizaram, oficializaram a adoção por parte de casais homossexuais, tá ok? Ainda tem muito que avançar nessa questão da oficialização da adoção. Porque muitos oficializam casamento, mas não entendem, né, homem casando com homem ou mulher casando com mulher, né, nesse sentido, não entendem o casamento entre homossexuais como a formação de uma família. Então, algumas legislações ainda não avançaram nesse sentido, né? Nós notamos ainda alguns atrasos nesse ponto, né? Que ainda precisa de muito avanço, precisa de muita pressão. Mas aqui, né, é uma lista realmente bem gorda e o americano agora está entrando nesse hall. Cabe lembrar, galera, é muito bom você perceber que os Estados Unidos vivem uma democracia federalista, é muito bom você lembrar disso, ou seja, existiam estados antes ali da legalização nacional que já tinham a sua legalização estadual, tá ok? Já existiam leis estaduais que iam ao encontro, né, que concordavam com a legalização. Porém, essa decisão é histórica porque vale para todos os estados, incluindo aqueles conservadores do sul, né? Você tem principalmente o Tennessee, você pega o Alabama, a Geórgia, né, que são os estados do sul, o grande sul americano, que passa por um conservadorismo muito grande. Isso se manifestou agora de maneira trágica na chacina, no ato terrorista do rapaz na Carolina do Sul, que assassinou uma série de pessoas numa igreja na Carolina do Sul. Você percebe, galera, que agora isso tem que valer para todos os estados. A lei é federal, a lei vale para todo mundo, todos têm que cumprir. Se algum juiz se colocar contra, ele vai para a Suprema Corte, ele vai ter que ser indiciado e pode ter, inclusive, seu mandato cassado. Essa é uma decisão que vale para todos os estados agora, não mais aderindo a questões de federalismo aqui, né? Aqui é uma decisão centralizada. Pessoal, dando sequência, então, eu resolvi falar um pouquinho, né, desse breve histórico do movimento LGBT, por assim dizer, nos Estados Unidos, que já vem atuando, na verdade, há um bom tempo. Como a gente percebeu, né, esse é um processo que não é um processo novo, não é um processo que veio como uma moda, como alguns dizem, né? O pessoal vem com esse argumento de que o movimento do LGBT, o movimento homossexual, é uma moda atual. Na verdade, galera, o que nós temos aqui é um grande problema em entender a história dessas pessoas, a história desses indivíduos, porque ao longo aí de todos os séculos, a nossa história prioriza principalmente a história dos homens, né, do sentido do gênero masculino da palavra. Então, mulheres e todos os indivíduos que acabavam flertando com uma tendência feminina são muito excluídos das narrativas históricas. Então, a gente ainda está tentando entender, furduçando arquivos, historiadores principalmente da Unicamp estão trazendo grandes contribuições a respeito da sociologia do mundo, né, gay, do mundo LGBT, do universo dessas pessoas que foram sempre massacradas e sempre deixadas de lado nas narrativas históricas e que precisam ser levantadas aí desse subterrâneo invisível, precisam ser vistas, notadas e aparecer nos livros, aparecer nas narrativas históricas cada vez mais. Você nota, galera, que o movimento gay nos Estados Unidos, ele tem uma força muito grande, principalmente após a Segunda Guerra Mundial, tá ok? Após a Segunda Guerra Mundial, você percebe o crescimento desse movimento, que ganha, na verdade, um grande símbolo durante a Guerra Fria, especificamente aqui no ano de 1969, 28 de junho de 69, você tem a chamada rebelião, ou o levante de Stonewall. O Stonewall Inn, que era um bar frequentado basicamente por gays, lésbicas, transgêneros, transexuais, né, por esse universo queer, numa vila em Nova York, Greenwich Village, um bairro marginalizado.
Perceba, galera, que existiam leis nesse período nos Estados Unidos e algumas regiões que não permitiam entrada, principalmente de travestis e transgêneros, em determinados bares nos Estados Unidos. Né? A gente fala muito do movimento gay, a gente fala muito do movimento LGBT, a gente tem que incluir também o transgênero, as transgêneros, né, os transgêneros e as transexuais nesse movimento, fazem parte e muitas vezes são marginalizadas dentro do próprio movimento, muitas vezes não são incluídas no movimento por uma característica mais radical, por terem um estilo de vida muitas vezes marginalizado, né, por serem colocados à margem da sociedade. E aqui havia frequentadores de todo tipo, principalmente lésbicas e transgêneros nesse bar, o Stonewall Inn. No dia 28 de junho, teve uma incursão da polícia que acabou por invadir o bar e obrigar as travestis a tirarem a roupa, e, enfim, humilhando aquelas frequentadoras do local. O que era uma inspeção policial acabou se transformando numa revolta das próprias pessoas que estavam lá e começaram a peitar os policiais. Você começou a ter uma aglomeração de pessoas tanto na entrada como dentro do bar e acabou se transformando num levante, numa revolta generalizada, né? Durante 4 horas a polícia entrou em confronto com as travestis, com as lésbicas, os gays que ali estavam, e aquilo se tornou um palco de guerra. Nós percebemos que ao longo do mês de junho, do finalzinho de junho de 69, o Stonewall Inn acabou se tornando um lugar, né, de culto desses indivíduos que iam lá, se aglomeravam, chegando aí a juntar cerca de 10 mil pessoas. E é aí que nós temos o surgimento daquilo que você conhece como parada gay, né? Gay Parade, que tem início exatamente nos meses de junho. Todo dia 28, nos meses posteriores, dos anos de 1970, 71, 72, as pessoas se reuniam no Stonewall Inn como uma forma de celebrar o movimento, de lembrar, né, daquele dia muito negativo, daquele dia muito triste, mas ao mesmo tempo um dia de luta, um dia que era necessário se lembrar, se memorizar, para criar aí esse lugar de memória e seguir em frente com novas lutas. Então a parada gay, ela ocorre hoje no mundo inteiro, é um fenômeno mundial, se mundializou entre os movimentos de LGBT em todo o globo, ocorrendo geralmente no dia 28 de junho, em referência ao levante de Stonewall, que é um dos marcos do movimento LGBT nos Estados Unidos e no mundo inteiro. Com toda certeza, a legalização do casamento gay e essa data, no dia 28 de junho, o levante de Stonewall, estão totalmente conectados, né? São duas pontas de uma mesma luta, né? São dois marcos importantíssimos da luta LGBT nos Estados Unidos e, obviamente, no mundo inteiro. Você percebe que o movimento da libertação gay ganhou muita força na década de 70, inclusive se aliando aos Panteras Negras, que, para quem não sabe, né, era um movimento em prol dos direitos civis dos negros, que também é um movimento muito forte nos Estados Unidos, mas que ainda não havia se aproximado do movimento, tanto do movimento feminista, que dialoga em parte com o movimento LGBT, como também com o próprio movimento gay. Então aqui houve uma aproximação dos Panteras Negras, havia uma polêmica, né, porque tinha muitos homofóbicos dentro do movimento dos Panteras Negras. Na verdade, você tem uma homofobia muito forte, tanto nos partidos de direita como nos partidos de esquerda nos Estados Unidos. É bom acabar, né, com esse mito de que não existe homofobia dentro da esquerda no mundo. É claro que existe. A homofobia é presente tanto dentro da burguesia como nos meios operários. E a esquerda sofre, obviamente, desse mal. No caso aqui dos Panteras Negras, a gente tem esse marco, né, onde as lideranças vão se aproximar do movimento da libertação gay, né, inclusive participando do famoso Maio de 68 na França. Revolta de vários jovens que se colocaram ali tentando trazer reformas estudantis, também criticando muito a ação da Guerra do Vietnã, a ação aí da antiga Guerra da Coreia, criticando muito esse movimento do conservadorismo americano. Então a gente pode inserir aqui a libertação gay, né, o Gay Liberation, dentro do movimento da chamada contracultura, que ganhou muita força nos anos 60, com o movimento hippie, com o movimento beat, com o movimento dos Panteras Negras, né, o movimento negro, com o movimento punk, por que não, né, que vai dar origem aí a uma série de ritmos ligados a esses bairros marginalizados dos Estados Unidos, como é o caso de Greenwich Village, onde as pessoas não podiam frequentar os bares,
vamos dizer, de pessoas de bem, como diziam na época, e acabavam migrando para as periferias, formando os seus próprios bares, os seus próprios nightclubs, e aí toda essa vida política pôde ser desenvolvida, o universo queer se desenvolveu dentro desse lugar marginalizado e que aos poucos vem buscando o seu espaço na cultura americana. Muitos, galera, nas redes sociais ficaram, mas não sei por que esse estardalhaço todo na legalização nos Estados Unidos e não houve esse estardalhaço todo na legalização no Brasil. Galera, entenda, quando você passa por uma legalização do casamento homossexual nos Estados Unidos da América, isso tem uma influência no mundo inteiro. A gente não pode esquecer da centralidade, da importância geopolítica que a nação americana exerce em todo o globo, principalmente no mundo capitalista, no mundo ocidental. Legalizar esse tipo de lei, né, trazer esse tipo de avanço nos Estados Unidos está muito ligado aí a uma necessidade de influenciar, a uma possibilidade de influenciar movimentos LGBT pelo mundo inteiro. Ainda necessitamos de um avanço muito grande. E você percebe, por exemplo, no Brasil, esse é um movimento que também está rolando basicamente desde a década de 50, 60, né? Nós temos aí eventos parecidos que precisam ser analisados e a gente vai tentar entender também um pouquinho desse movimento aqui nas terras tupiniquins, fazendo um comparativo com os Estados Unidos. É importante, então, galera, a gente fazer esse paralelo com o Brasil. É muito interessante porque, no sentido da atualidade, a gente sempre tem essa oportunidade não só de falar da atualidade, mas de falar do contexto geopolítico e de trazer para a nossa realidade. Né? Como se deu o movimento LGBT no Brasil? Claro que, isso daria, inclusive, um X da questão, um X versus X, um elemento X, enfim, um programa inteiro de mais de 30, 40 minutos sobre isso. Mas para tentar ser sucinto, para tentar enumerar aqui um the best of, vamos dizer assim, posso acabar cometendo algum erro de omitir ou esquecer de uma parte, mas já peço desculpas à galera que entende aí realmente da profundidade desse tema, da seriedade dele. Mas de fato, a gente está tentando entender aqui como esse movimento se desenvolveu de maneira um pouco mais didática no Brasil. A gente tem um movimento conhecido como Stonewall brasileiro, né? Muitos ativistas do movimento acabam apontando aqui o Ferros Bar, em São Paulo, como um bar, né, na década de 60 e 70, que se comportava de maneira parecida com o bar Stonewall Inn em Nova York, né, com uma grande aglomeração de gays, lésbicas, transgêneros, transexuais, o universo queer de maneira geral, participando ali, já que nós sabemos, né, década de 60 e 70 é o período da ditadura militar brasileira, onde ser homossexual era crime. A própria palavra travesti era proibida de ser dita, era proibida de ser utilizada no nosso vocabulário. Você tem ali, durante esse período, galera, o comunismo e o homossexualismo, importante, né, porque eles utilizavam a palavra homossexualismo, que dá sentido de como uma patologia, né, como uma doença, como se ser gay fosse necessariamente uma doença crônica, uma doença negativa. Por isso, esse sufixo ismo, e não homossexualidade, como seria o correto que utilizamos hoje em dia. Né? Comunismo e homossexualismo vão estar diretamente relacionados nesse período. Você percebe como ser comunista e ser homossexual é visto como crime e muitos são perseguidos. Pouco se fala disso, né? A gente fala muito da perseguição aos partidos de esquerda, a gente fala muito da perseguição a Chico Buarque, ao Benjor, enfim, ao Caetano, ao Gil, né? Aos grandes nomes da classe média brasileira, os intelectuais. Mas é necessário também, galera, a gente falar aqui da própria perseguição às lésbicas, a perseguição principalmente às travestis que sofreram abusos de todo tipo nesse período, e o Ferros Bar, ele mostrava um pouco essa cara, né, de resistência. Você teve o desenvolvimento de um folhetim, né, ligado ao movimento LGBT, que era o Xana com Xana, que chamava para uma reflexão sobre a ideia de gênero. E é importante você perceber, galera, que por não se discutir questões de gênero na ditadura militar, por não se discutir questões ligadas à sexualidade, a própria travesti, não se enxergava como tal. Isso é uma coisa muito louca, né? São pessoas que não se identificavam com o gênero masculino, não se identificavam com o gênero feminino, mas ao mesmo tempo também não sabiam como se definir, porque não havia uma discussão na sociedade a respeito disso. Eu costumo dizer que a ditadura militar ela vai ser mais opressora, omitindo, silenciando discussões, silenciando debates,
trazendo aí uma série de problemas para o não dito. Não vamos dizer, não vamos trabalhar com isso, não vamos falar tais palavras. E, obviamente, você teve a prisão de muitas travestis, de muitos transgêneros durante a ditadura militar, uma perseguição que culminava, inclusive, com prisões em manicômios. É bom a gente pautar aqui, nós temos 2 manicômios famosos nesse período, o manicômio de Juqueri, na região metropolitana de São Paulo, e o manicômio de Barbacena, em Minas Gerais, que foram aí, basicamente redutos, né, depositórios de homossexuais e travestis que eram presos e presas, simplesmente por se comportarem fora do padrão esperado pela família brasileira, pela família tradicional, pela moral e os bons costumes. Eram enquadrados de maneira arbitrária em determinadas leis que eram colocadas nos atos institucionais a partir do AI1, e aí você percebe todo o movimento travesti que foi muito silenciado, que foi muito destruído durante a década de 60, 70 e 80. Galera, temos muitas pesquisas nessa área sendo desenvolvidas, fiquem de olho nesse tema. São indivíduos marginalizados que estão agora conseguindo aparecer na mídia, aparecer nos jornais, nas televisões, de maneira geral. Claro que ainda há um preconceito gigantesco, esse preconceito não diminuiu, talvez ele tenha apenas mudado de feição, mas ele ocorre. E a gente percebe aqui um ativismo muito interessante no período da década de 70 e 80, da Chacrete Veluma Brown, que foi a primeira e única, né, Chacrete lá do programa do Instituto, o programa do Chacrinha, transexual, mas que não podia abordar esse tema dentro do programa. Ela era vista como uma mulher pelos outros, ninguém reparava, ninguém tentava ali, de alguma maneira, aprofundar-se nesse tema. Mas foi uma mulher que se tornou muito ativa dentro desse movimento ao longo da década de 70, fez uma série de depoimentos para a Comissão Nacional da Verdade, né, que atuou, inclusive, tentando trazer essas memórias, né, do movimento LGBT durante a ditadura. Então, muito da Comissão da Verdade tentou resgatar isso com entrevistas a travestis perseguidas. Está aí, enfim, abertos inquéritos para acesso ao público, mas que merece ainda uma investigação muito maior. O Brasil ainda tem muito o que avançar dentro desse tema, ainda tem muito o que pesquisar, entender. O gênero, né, o transgênero, o cisgênero, toda essa questão do cissexismo, né, desse problema, desse preconceito das pessoas com indivíduos que não são ligadas ao binarismo sexual, né, e aos homossexuais de maneira, os cis homossexuais, né, isso precisa ser abordado na sociedade, isso precisa ser mais trazido para as escolas, principalmente para as escolas onde falar de sexualidade ainda é um tabu, é um grande problema. A gente precisa trabalhar melhor isso dentro da história, dentro da geografia, da sociologia e, enfim, nada mais atual do que falar de gênero, nada mais atual do que quebrar tabus e inserir isso nos debates dentro da nossa sociedade para que a gente possa se tornar mais múltiplo, mais híbrido nesse sentido, mais heterogêneo, respeitando as diferenças, entendendo que não somos iguais. Essa ideia da igualdade, ela realmente não existe. Nós temos que pregar a equidade no tratamento entre todas as diferenças, divergências de gênero, de sexualidade, de psicologia entre os indivíduos. Cabe aqui essa ressalva, o Projeto X apoia o movimento LGBT, o Projeto X está muito contente com a aprovação da lei americana, assim como ficou feliz com a aprovação da lei do Brasil, mas precisamos avançar. A educação pode nos ajudar nisso. Eu encontro você numa próxima, no X da Atualidade. Muito feliz de voltar para o programa, me sinto acolhido por vocês e a gente se vê numa próxima. É isso aí.